Alunos de Direito Tributário, quem está falando é o professor Carlos Augusto e vamos aqui para mais um vídeo e continuar falando dos princípios constitucionais tributários. Nós falamos já do princípio da legalidade, que está no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. Falamos do princípio da isonomia, que está no artigo 150, inciso 2º da Constituição Federal. Então nós falamos de dois princípios até agora, falamos de dois. E vamos continuar falando deles agora, né? Vamos começar com o princípio da irretroatividade. Esse princípio, ele estabelece basicamente que a lei tributária, ela não se aplica a situações pretéritas. Ou seja, uma lei que cria um novo tributo ou que majora esse tributo, ela não vai ser aplicada preteritamente, ela só vai ser aplicada dali para frente. Isso tem muito a ver com o direito penal, viu? Que vocês já estudaram bastante, muito a ver. Lembra quando estudaram que uma lei que cria um novo crime, estabelece uma pena, ela só aplica dali para frente, ela não retroage? É a mesma coisa, viu? Então, quando um tributo ele é criado, ele só se aplica dali para frente. Tem aquele... Vamos supor que finalmente o Congresso Nacional ele resolva criar um imposto sobre grandes fortunas. Eu até digo, né? A Constituição fala desde 88 que poderá ser criado, e até agora o Congresso Nacional não criou sobre grandes fortunas, né? Ele esteve ocupado fazendo outras coisas. Então vamos supor que seja criado um imposto sobre grandes fortunas agora, mediante uma lei complementar agora, nesse ano. E ele vai se aplicar apenas a partir do ano que vem. Vamos supor que uma determinada pessoa, ela tinha uma grande fortuna há 1 ano atrás, 2 anos atrás, mas faliu, quebrou, perdeu a fortuna por algum motivo. Essa lei, quando entrar em vigor, ela vai prever a tributação apenas daqueles que, após a sua vigência, possuem uma grande fortuna. Aí quem tinha uma grande fortuna no ano anterior, um pouquinho antes, etc., não vai ser pego pela lei. Por quê? A lei só se aplica dali para frente, não dali para trás. Então esse princípio, que está no artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal, ele determina que uma lei tributária que majora ou que cria uma nova modalidade, um novo tributo, ela só se aplica dali para frente, só apenas para o futuro. Ela não se aplica preteritamente, então ela não pega situações assim anteriores à sua publicação. Então esse é o princípio da irretroatividade. A lei tributária ela não volta no tempo para pegar situações pretéritas, então ela não vai lá para trás, ela só vai para frente, viu? Só depois de publicado. Basicamente, a lei tributária ela só vai abranger fatos geradores ocorridos depois da sua publicação. Fatos geradores ocorridos antes da sua publicação, eles não estão abrangidos não estão abrangidos nela. Então, eles não podem ser alcançados por essa lei que criou ou majorou ou majorou um tributo já existente. Criou um tributo novo ou majorou um tributo já existente. Quando eu falo de fato gerador, nós vamos estudar isso. A gente vai ter vídeo sobre isso ainda. Mas basicamente, o fato gerador é uma situação que ela vem definida em lei, que ocorrendo gera obrigação tributária. Nós já falamos disso, eu acho que nós falamos disso, já falamos no vídeo que nós tratamos da imunidade tributária, no primeiro vídeo. Então eu falei sobre fato gerador, falei sobre hipótese de incidência, eu estou bem lembrado. Então fato gerador é uma situação prevista na lei, que ocorrendo em concreto autoriza
autoriza a exigência de um tributo, ou seja, ela faz nascer a obrigação tributária. E o fato gerador que importa no princípio da retroatividade é aquele ocorrido depois da edição da lei. Então, fato gerador antes da lei que criou ou majorou o tributo, ele não entra. Só entra fato gerador posterior à publicação da lei. Então, basicamente, o princípio da retroatividade estabelece isso. Tem exceção esse princípio da irretroatividade? Depende do ponto de vista. Com relação à criação de novos tributos ou a majoração, não tem exceção. Agora, na legislação tributária, tem alguma situação de retroatividade? Tem. Se você for até o Código Tributário Nacional, no artigo 106, você vai verificar que, se a lei mudar o valor da multa tributária, reduzindo-o, se aplica a situações pretéritas. Então, a pessoa cometeu uma infração tributária 3 anos atrás e foi multada em tanto. Foi multada, sei lá, em 100. Ainda não pagou. E agora a lei vem e muda esse valor. Não é mais 100, é 50. Aí essa pessoa, ao invés de 100, dela vai ser exigido o valor de 50 só. Aí, se for o contrário, e se aumentar de 100 foi para 150, aí não se aplica, não vai retroagir. E se de 100 foi para 50 e depois vai para 150, como é que fica? Aí é igualzinho tributário, é igualzinho penal. Vale o que beneficia só. Então vamos lá. Quando fulano ele foi multado, ele recebeu uma multa tributária, o valor era de 100. Depois mudou a lei e foi para 50, então o valor que ele vai ter que pagar agora é 50. Depois a lei mudou de novo e estabeleceu um outro valor bem alto, 150. Essa 150 não se aplica a ele, só se aplica retroativamente o que beneficia. Então, no caso da multa tributária. Uma outra situação que ocorre é com relação aos poderes de fiscalização da Fazenda Pública. Um dos parágrafos do artigo 144 do Código Tributário, ele estabelece que as normas tributárias que ampliam os poderes de fiscalização vão se aplicar retroativamente. Teve um caso concreto, assim, uma situação concreta, e ela foi exigida em concurso público, exame de OAB na época. É o seguinte, quando nós tínhamos uma contribuição que era sobre as operações bancárias. Então você ia fazer uma operação bancária e um determinado valor iria para o governo. E se estabeleceu para fins da cobrança desse valor, se estabeleceu que a Fazenda Pública ela podia olhar a conta bancária de todo mundo. Ela podia estabelecer a conta bancária. Então, aí de repente a Receita Federal ela começou a olhar a conta bancária de todo mundo, mas não para fins desse tributo, e sim para análise de imposto de renda. E tem muita gente que chegou e falou, mas pera um pouquinho, essa lei ela não autoriza a Receita Federal a fazer isso com relação ao imposto de renda. Isso foi para o Judiciário, chegou lá em cima, chegou no STJ e tudo mais, STJ, Superior Tribunal de Justiça, e ficou decidido lá. Ficou decidido que, mesmo a lei tributária, ela tendo se referido apenas a um determinado tributo, esse aumento da prerrogativa de fiscalização, se aplica assim à Fazenda Pública de uma forma geral. Então ela podia sim usar essa lei nova que permitiu a fiscalização direta de contas bancárias para verificar a conta bancária dos contribuintes retroativamente para fins de imposto de renda. Então observem que se vê uma lei agora e autoriza, não, olha, agora a Fazenda Pública pode olhar a conta bancária de alguém.
Isso não vai se aplicar daqui para frente só. A Fazenda Pública, no caso a Receita Federal, vai poder olhar a conta bancária retroativamente, o ano passado, anterior, etc, etc, etc. Então isso se aplica retroativamente. Por que eu disse que não é exatamente uma exceção ao princípio da retroatividade? Porque o princípio da retroatividade fala da criação de tributos ou majoração de alíquotas. Então vai se aplicar só para o futuro, né? E aqui nós estamos falando de uma outra situação. Nós não estamos falando de criação de tributo, nós estamos falando aqui de prerrogativas da fiscalização. Bom, o próximo princípio, ele está no artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal. É o princípio que veda o confisco. Esse princípio, ele estabelece que os impostos, eles não serão utilizados de forma confiscatória. Tem alguns detalhes aqui, não é? Se fala aqui só de impostos, não se fala de outros tributos. Então não se fala de contribuições, não se fala de outras espécies tributárias. Então existe um entendimento assim bem sólido que esse princípio ele se aplica apenas aos impostos e não a outros tributos, como por exemplo as contribuições, também não se aplicaria às multas tributárias. Mas se nós formos pesquisar, nós vamos encontrar julgados de todo tipo, viu? Nós vamos encontrar julgados de todo tipo. Bom, esse princípio do não confisco, basicamente, ele diz que se você utilizar um valor muito alto para a cobrança do tributo, do imposto, vamos falar assim, vamos ser cartesianos, que a Constituição fala no artigo 150, inciso 4º, o imposto, se cobrar um valor muito alto, pode inviabilizar ou a própria propriedade ou o exercício de uma atividade profissional ou empresarial. Ou seja, o imposto ele não pode ser exigido de forma a inviabilizar uma determinada situação. Não pode ser exigido para inviabilizar a atividade empresarial, para inviabilizar a atividade profissional ou mesmo a propriedade. Agora, vamos dar um exemplo. Vamos pensar no IPTU, o imposto predial. Né? Quem mora na cidade tem que pagar IPTU, tem uma casa, tem que pagar IPTU. Vamos ver quanto que você paga de IPTU, ou a casa onde você mora, quanto que será que é cobrado de IPTU? Deve ser uma alíquota que gira em torno de 3%. Deve ser 3%. Deve ser o IPTU, mais ou menos 3%. Então você vê o valor do imóvel, então pega 3% e cada ano vai pagar esse valor a título de IPTU. Agora vamos supor que suba para 50%. Opa, pera um pouquinho, quer dizer, sua casa vale tanto, metade do valor vai ser imposto cada ano. Cada 2 anos você paga o valor da sua casa de imposto. Parece que aí você tem uma violação a esse princípio do confisco, não é? Ou então vamos pensar o caso, sei lá, de imposto de renda. Imposto de renda. Vamos supor que a alíquota de imposto de renda vá para 90% do que a pessoa ganha. Inviável. Mesmo que ela ganhe bem, 90% é muita coisa, não é? O grande problema do princípio do confisco é que a gente não tem uma régua para dizer isso é confiscatório, isso não é confiscatório. A gente não tem essa régua. Não tem. Então, dependendo do imposto, uma situação é confiscatória e outra não. Vamos ver alguns exemplos. IPTU. Normalmente o imposto é de 2,5%, 3%, 3,5%. Alíquota, né? Alíquotas. Ou seja, esse percentual sobre o valor do imóvel. E se você colocar, sei lá, 27,5%? Quer dizer, a cada 4 anos você está pagando o imóvel. O valor total do imóvel é imposto. Eu acho que aí todo mundo vai achar que é confiscatório. Agora você pega o imposto de renda, é alíquota 27,5% para quem ganha um pouco mais. Quer dizer, se fosse IPTU era confiscatório, para imposto de renda não é. Não é. Tem caso de produto importado que ele tem uma alíquota de importação de 60%, 70%, às vezes já vi casos de 80%.
e não é considerado confiscatório. O judiciário já disse que esses impostos reguladores, eles não estão sujeitos ao princípio do não confisco, então você pode colocar uma alíquota bem alta. Agora, você pega 80% para um produto, importação, não é confiscatório. Aí você pega 27% do imposto de renda, não é confiscatório, e 3% do IPTU. Agora vamos inverter, vamos supor que o IPTU fosse 27%, vamos supor que o imposto de renda fosse 80%, aí seria confiscatório. Então, se é confiscatório ou não, isso vai depender da análise de cada imposto envolvido. O que é confiscatório para o IPTU não vai ser para o imposto de renda. O que é para o imposto de renda pode não ser para o imposto de importação ou para o imposto sobre produtos industrializados. Então não existe uma régua. Existe o quê? Existe o bom senso. E eu tinha um professor que falava, o bom senso exige muito estudo, e é verdade. E a última palavra vai caber ao Poder Judiciário para definir se existe ou não uma situação de confisco. Mas vamos entender que o confisco é a exigência de um imposto, alguns autores falam de tributos também, o que faz muito sentido, fora da capacidade do contribuinte de efetuar o pagamento. Ou seja, se ele pagar, ele vai estar prejudicando a sua propriedade, a sua atividade profissional ou a sua atividade empresarial. Bom, mais um princípio, que eu quero ver mais dois nesse vídeo ainda, hein? Depois fica um terceiro só para retroatividade. Ilimitabilidade de tráfego, está no artigo 150, inciso 5º da Constituição Federal. Isso significa que as pessoas, elas não podem ser compelidas a pagar um tributo qualquer, um preço, um valor, não importa o nome que você dê, uma taxa, não importa o nome, para entrar ou sair de um município, entrar ou sair de um estado. Então as pessoas, elas são livres para transitar, então elas não são obrigadas a pagar um valor para ir de um município para outro, de um estado para outro. Então isso a Constituição Federal ela veda. Expressamente, esse dispositivo 150, inciso 5º, ele permite a cobrança de pedágio. Pedágio não é tributo. Tem até uma discussão sobre isso, mas de uma forma geral entende-se que ele não é um tributo, ele não é uma espécie tributária. O pedágio é um valor que é cobrado para auxiliar a manutenção de vias públicas. Então você vai de uma cidade para outra, pode ter um posto de pedágio. O dinheiro desse pedágio vai ser utilizado na conservação dessa via pública. Mas existem muitas situações que você não vai pagar o valor do pedágio. Você tem que ir de uma cidade para outra. Você vai de carro, paga o pedágio. Você vai de ônibus como passageiro, você não vai pagar. Você vai de bicicleta, você não vai pagar. Você vai de carona, você não vai pagar. Você pega um caminho alternativo, dá para ir para uma outra estrada, uma outra rodovia, muitas vezes dá para ir. Então você também não vai pagar, certo? Então o pedágio ele pode ser cobrado sim, ele é reconhecido pela Constituição. O que não pode é haver a cobrança para que as pessoas elas entrem e saiam de um município ou de um estado, para que elas transitem dentro dele, dentro do território nacional. O último princípio que nós vamos ver hoje é o da uniformidade tributária, e tem alguns autores que diferenciam, que fazem uma subdivisão, estabelecem também o princípio da não diferenciação tributária. Bom, eu vou falar só uniformidade geográfica, tá? Ele vem previsto no artigo 151, inciso 1º, e no artigo 152 da Constituição Federal. Então, basicamente, se estabelece, o 151 primeiro fala da União Federal, o 152 fala dos estados e dos municípios. Bom, basicamente, os tributos eles têm que ser uniformes no território nacional, no território do estado e no território do município. Então, a União Federal ela não pode estabelecer um valor maior de um tributo em relação a uma região geográfica. Então, por exemplo, quem mora no estado de São Paulo ou no estado do Rio de Janeiro, que são estados ricos, vai ter uma alíquota de imposto de renda maior do que quem mora num estado mais pobre. Por exemplo, Piauí, por exemplo, Amapá,
Não vai. Então, quem que mora num estado vai pagar uma alíquota maior que quem mora no outro. Então, isso não pode, não é? Então, nós temos aí essa uniformidade geográfica. O imposto de renda ele tem que ser igual no país inteiro. Ou então, por exemplo, IPI. Quem está aqui, as empresas situadas na região sudeste vão pagar um determinado alíquota de IPI elevada. Já o estado da região norte vai pagar uma alíquota de IPI menorzinha, né? Quer dizer, estado não. As fábricas que estão situadas nos estados da região norte. O que se admite aqui como caráter de exceção é uma determinada região geográfica restrita, onde o tratamento tributário seja mais favorecido. E a gente cita sempre a Zona Franca de Manaus, não é? Então lá as alíquotas dos impostos federais elas serão mais reduzidas, importação, produtos industrializados, etc. Mas isso se admite em caráter de exceção, em poucos casos, não se pode fazer isso a regra. Da mesma forma, os estados e os municípios não podem estabelecer uma regra diferente. Então, por exemplo, o Estado, ele não pode definir que os estabelecimentos comerciais que tenham sede na região metropolitana, Grande São Paulo, esses estabelecimentos vão estar sujeitos a uma alíquota de ICMS superior, por exemplo, à região mais pobre, que é a região oeste do estado, região que tem menos indústrias, etc., circula menos dinheiro. Circula bastante, mas é menos do que a região metropolitana. Então, a alíquota de ICMS da região oeste do estado vai ser inferior à alíquota do ICMS dos estabelecimentos que estão na região metropolitana. Não pode. Com relação aos municípios, é a mesma coisa. Um município ele não pode estabelecer, por exemplo, que a alíquota de ISS, Imposto sobre Serviços, dos prestadores de serviços da zona central vão ser maiores do que se esses prestadores estiverem estabelecidos na região mais periférica, na região mais pobre da cidade, né? Nem sempre periférica é pobre, né? De repente você tem região periférica, você tem um monte de bairro de luxo, né? Isso acontece. Mas não se pode estabelecer. Olha, naquela região, naquele bairro que é mais pobre, naquele conjunto de bairros, o prestador de serviço vai pagar uma alíquota menor do que quem trabalha, por exemplo, no centro da cidade. Então isso não pode, isso é vedado por esse princípio da uniformidade geográfica. Tem autor, eu volto a dizer, tem autor que quando fala de estados e municípios, fala que é o princípio da não diferenciação, tá bom? Então aí vai ficar a critério do autor quando ele faz o seu estudo, tá bom, gente? Muito bem. Então nesse segundo vídeo sobre princípios, nós falamos da irretroatividade, está no 150, inciso 3º, letra A da Constituição. Vedação ao confisco, está no artigo 150, inciso 4º. O da ilimitabilidade de tráfego, está no artigo 150, inciso 5º da Constituição. E, finalmente, da uniformidade geográfica, que está no artigo 151, inciso 1º da Constituição, e no artigo 152 da Constituição também. Então, pessoal, valeu, bom estudo para vocês.